Jesus, quero te pedir que o Senhor abençoe o pastor, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa. Todo mundo ama ele aqui nesta igreja e ele muda muitas vidas das pessoas. Que o Senhor abençoe a casa, a família dele. Que o Senhor abençoe sempre ele continua sendo essa pessoa honesta e generosa. Que ele consiga realizar todos os seus sonhos que ele pretende, que ele consiga emagrecer. Em nome de Jesus, amém. Gostei. Deus abençoe. Pode se sentar, por favor. São 11 horas e 19 minutos. Vou tentar ser célere para nós não atrasarmos muito. Sabia que ela me surpreendeu na oração? Glória a Deus. Você abre a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 6, que é o texto principal da nossa meditação nessa manhã. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 6. Procura na sua Bíblia. Eu ia trazer bombom hoje, mas achei que o certo seria domingo que vem. Domingo que vem tem bombom. 1:6 de Colossenses. Posso ler? Diz assim: que chegou até vocês, mas eu quero continuar daqui, tá? Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quando nós olhamos para os números deste ano, não há outro sentimento em nosso coração a não ser o reconhecimento da graça de Deus sobre nós e a gratidão por tudo que Ele fez em nosso meio. Gente, sinceramente, no começo dessa igreja eu achei até que eu tinha força e que eu conseguia as coisas. Erro crasso que eu cometi. Eu tenho convicção hoje de que não somos nós que fazemos. Deus nos usa, mas quem faz a obra é Ele. E aqui nessa carta nós vamos ver Paulo, que não fundou essa igreja, reconhecendo o que Deus estava fazendo naquela igreja. Paulo, ele escreve a carta e ele está prestando contas, assim como eu fiz, diante de Deus e com muita gratidão em seu coração. Paulo olha para trás e reconhece a ação de Deus. Paulo olha para o presente e está vendo frutos reais. E ele consegue olhar para frente, para o futuro, com esperança de que o crescimento será contínuo. Foi contínuo e será contínuo. Essa é a minha percepção, a nossa percepção como pastores, de profunda gratidão, o que Deus fez entre nós e o que Ele ainda fará no nosso meio. Quando projetamos números, queridos, que nós o fizemos, é para que tenhamos foco e objetivo que serão usados para confirmarmos a nossa percepção ao final de 2026. Então as pessoas acham que não é espiritual você trabalhar com números, queridos. Como é que você mede se a igreja foi ou não foi abençoada? É através do que acontece no dia a dia dela. É através do que acontece, por exemplo, nos cultos, recepção de novos membros. Acontecer um milagre em nosso meio. Eu vou te contar mais para frente um que aconteceu aqui e que você acompanhou. Números são números, mas eles falam. E números são espirituais. Você está entendendo? Quando Paulo está dizendo que aquela igreja estava crescendo, ele está dizendo do quê? É claro que ele está falando da parte espiritual, mas ele está falando do número de pessoas que estavam sendo acrescentadas à igreja. E não existe nada mais espiritual, queridos, do que nós entendemos o que Deus faz a cada dia, as pessoas que Ele vai acrescentando.
O livro de Atos começa com 120 pessoas. Atos 1, 15. Um pouquinho adiante, no Atos 2, diz números. E foram acrescidos quase 3.000 pessoas. Acredito que 2.900 e alguma coisa. Certo? Depois, mais para frente, ele diz assim, e era grande a multidão que não se podia contar. Números. Então, nós medimos aquilo que está acontecendo entre nós, números. O que ele não pode ter é ficar neurótico com números. As coisas têm que acontecer naturalmente. Tá bom, queridos? Nossa igreja tem 4 pilares. Você é capaz de lembrar quais são os pilares? Cristocêntrica, cuidadora, carismática e missional. São os quatro pilares da nossa igreja. Esses pilares é que nos sustentam como organismo vivo, queridos. Em 2025, foi um ano cheio de desafios, mas pelas bênçãos de Deus sobre nós, o Evangelho foi pregado das mais diferentes maneiras. Não só a palavra direta, mas como através dos nossos atos. É assim que a gente prega o Evangelho. Nós focamos em oração. Estamos focando em oração e entendemos que a oração é fundamental para o que está acontecendo na igreja e pelo que vai acontecer. Então, eu quero convidar você a se aliar conosco em oração. Todo domingo, 9 horas, a partir de 9 horas, a nossa irmã querida Regina já está orando no segundo andar e às 9h15 os pastores sobem para orar. Então, se você quiser se juntar a nós, venha participar desse momento especial em que nós intercedemos, conversamos com Deus e colocamos diante de Deus tudo aquilo que a gente entende que é importante para essa igreja. O Evangelho, quando pregado de forma pura, assim, queridos, é que nos dá suporte para o crescimento, principalmente pelo crescimento que nós experimentamos. Eu fui olhar um pouco o material do reverendo Hernandes, e ele disse que o Evangelho, o que influenciou aquela igreja, foi o Evangelho, a pregação do Evangelho. E sinceramente eu creio que uma das coisas que mais influencia as pessoas a ficar nessa igreja é a pureza do Evangelho. A pregação, nós pregamos a palavra de Deus e nós não ficamos alisando nada aqui. Não ficamos passando pano em nada, em nenhum acontecimento sequer. A gente entende que o Evangelho transforma, ele não conforma, não se conforma, não se adapta. O Evangelho transforma. Então, eu creio que esse é o nosso objetivo. E o reverendo Hernandes fala que existem 3 lições nesse texto a respeito do Evangelho, quero passar para você. A primeira lição, que está no versículo 6, parte A, diz o seguinte: esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo aonde? Em todo o mundo. O Evangelho é universal. Diga comigo, o Evangelho é universal. O Evangelho não está limitado a alguma raça, nação, classe social, condição financeira. A mensagem do Evangelho não é elitista, ela está ao alcance de todos, sem exceção. Onde o Evangelho está, percebe-se uma força irresistível, ela traz frutos e cresce gloriosamente. Pense bem, queridos, nós começamos há 4 anos atrás com 18 pessoas. Hoje nós temos, você viu nos números, 184 pessoas. 182 pessoas. Né? Muito bem, queridos. O Evangelho tem trazido cura, transformação, reconciliação, santificação. E nós temos em nosso meio muitos exemplos de famílias que foram restauradas, resgatadas e transformadas. Também participamos da pregação em Moçambique, sim ou não? Participamos financeiramente em Moçambique. Participamos no Novo Amparo. Quando as mãos da igreja chegam a esses lugares, é a bênção, é o Evangelho que chega, porque é a graça de Deus sendo manifesta na vida dessas pessoas. A hora que estiver pronta a Casa das Formigas, eu vou trazer um filme do que era e do que ficou a Casa das Formigas. Você vai ver a bênção que foi esse dinheiro que nós mandamos a cada 5, 6 meses. Esse ano mandamos 20 mil reais para eles poderem pintar a Casa das Formigas, inclusive reformar alguns lugares da Casa da Formiga. Muito bem,
as mãos de nossa igreja, pela graça de Deus, tem abençoado muitas pessoas em diferentes lugares e de maneira prática. Que evangelho é este, queridos? O evangelho universal. Que evangelho é esse? É o evangelho de Jesus Cristo. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Por isso nós sempre vamos pregar o evangelho, seja falado, seja de forma prática. O que dizer das crianças da nossa igreja? Todas as vezes que eu vejo o que acontece, as crianças estão viajando, muitos estão fora, mas as crianças têm feito a diferença em nossa igreja. As crianças estão decorando versículos. Sabe o que é isso? Elas decoram versículos, elas jamais vão esquecer desses versículos. A criança, quando retém alguma coisa, e vocês pensam assim: por que vocês insistem nisso? Porque Coca-Cola pega a criança aos 5 anos. Você sabia ou não? Ela tem um consumidor para a vida inteira. Nós queremos as crianças para a vida inteira. Por isso nós vamos pregar o evangelho para elas da forma que elas entendem, e vamos fazer, pela graça de Deus, com que elas decorem a palavra de Deus. A segunda lição é que o evangelho está centrado na graça de Deus. Qual é a primeira lição? O evangelho é? Segunda lição, o evangelho está centrado na graça de Deus. E onde que está escrito isso? Assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O evangelho não é aquilo que o homem faz para Deus, mas aquilo que Deus faz pelo homem. Não é obra do homem para Deus, mas obra de Deus na vida do homem. A graça é manifestada quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Não alcanço o favor de Deus porque sou bom, ou pelo que faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. A graça é um favor imerecido. Nós não a merecemos, mas precisamos desesperadamente dessa graça, da salvação em Cristo Jesus. E cada dia mais, queridos, prestem atenção, está cada dia mais difícil viver nesse mundo. Eu não me preocupo tanto com a nossa geração, que já está ruim, mas dos nossos netos. Eu tenho orado por isso. Por isso nós temos que preparar essa geração, gente, porque vai ficar cada vez pior, cada vez mais difícil. Não se iludam. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não precisamos fazer nada para que Cristo morresse por nós. Ele morreu por amor a nós, com um propósito de nos salvar. Mas é muito pobre, alguns já disseram, você entender que Cristo te salvou para você simplesmente ser salvo. Cristo te salvou para que você dê continuidade ao que Ele fez. Cristo te salvou para que você seja um luzeiro, seja sal fora do saleiro, seja luz fora do ambiente familiar, na rua, onde for que quer que seja. Que você ilumine o ambiente em que você está. O que cabe a nós que fomos alcançados como indivíduos, como igreja, é pregarmos o evangelho de Jesus Cristo. A terceira lição, eu não quero demorar muito porque nós passamos do horário. O evangelho é produtivo. Diga comigo, o evangelho é produtivo. Onde que está escrito isso, pastor? Veja o versículo 6. Ele diz assim: esse evangelho está produzindo o quê? Fruto, e crescendo em todo o mundo. Produzir e crescer faz parte do evangelho, queridos. Crescer, produzir fruto e crescer faz parte da essência do evangelho. Nós sabemos, conhecemos o evangelho porque alguém falou para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, que chegou até nós. Então não existe evangelho sem ter fruto, queridos. Tem que entender isso. A essência do evangelho é frutificar. E nós precisamos, como igreja, avançar. Está bom o que foi feito, queridos, mas queremos mais. Nunca nós vamos nos contentar com o que foi feito. Gratidão eterna a Deus, mas queremos avançar. O evangelho é produtivo. Esse evangelho está produzindo fruto
e crescendo em todo mundo. O Evangelho é uma força viva, ele tem vida em si mesmo. Onde ele chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, cidades são restauradas, nações são impactadas. O Evangelho transforma o pecador terrível em santo e fiel a Cristo. O poder do Evangelho é irresistível, sua obra é eficaz. O Evangelho produz fruto de si mesmo. Eu dei um número a você ali. Nós batizamos quantas pessoas? Lembram? 18 pessoas. Sabe o que é isso? 8 são crianças. Glória a Deus por isso. Mais 10 são adultos arrependidos. Se arrependeram dos seus pecados e viram suas vidas sendo transformadas. Temos muitos exemplos aqui que nós poderíamos citar do que Deus está fazendo na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Você pode colocar aí a foto do Luiz para mim com a Luciana? Acha para mim aí, Kim, a foto do Luiz e a Luciana. Veja essa família aqui, queridos. Batizamos o Luiz, batizamos o Luizinho, batizamos o Lucas, batizamos a Lívia, a Laura e o Arthur. Não é maravilhoso isso, sim ou não? Ou você não percebeu o que Deus fez? Gente, eu fiquei olhando para essa foto e disse assim, puxa, podia ser a família de Lídia, a família de Cornélio, do carcereiro, porque tem gente que não crê no batismo infantil. Você acha que Lídia só tinha adulto na casa dela? Você acha que o carcereiro só tinha adulto na casa dela? Casa dele? Você acha que Cornélio só tinha adulto? Eram crianças, queridos. Tinha jovens, idosos, adultos, crianças, adolescentes, tinha de toda a faixa etária. E aqui eu estou vendo o poder de Deus. Os dois se casaram. E a casa deles foi alcançada. Eu falei para o Luiz, você já pensou em impacto de gerações para frente na tua família, cara? Você já pensou o que vai acontecer com essas crianças? Essas crianças chegam cedo e colocam essas... Veja aí na sua frente, não tem umas capas? Elas colocam as capas, distribuem esses envelopes aí na frente. Elas já estão trabalhando na igreja. Como é que vai ser essas crianças quando crescerem? Vão ser essas crianças quando crescerem? Você entende o que é evangelho? É transformar a vida, transformar famílias, trazer santidade para a vida das pessoas. Isso é evangelho. João 15:16 diz assim: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Eu sou muito direto quando leio a Bíblia, queridos, não fico cercando toco, eu vou direto ao assunto. Não fosses vós que me escolhesses a mim, quer dizer o quê? Você não tem participação na salvação. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele, pelo contrário, Ele te escolheu. Agora Ele te escolheu com que propósito? Para que vades e deis fruto. O crente que não dá fruto, ele não pode ser considerado um crente, entenda isso comigo, querido. E o que mais que ele diz? E o vosso fruto permaneça. Para mim, dos entendimentos que se tem do texto, para que vades e deis frutos, é evangelização. E o fruto permaneça é discipulado. As pessoas dizem, pastor, o senhor quer crescer, mas sempre, não quero 100 pessoas. Eu quero de 10 em 10, 20 em 20, para que nós possamos cuidar dessas pessoas. Não adianta vir uma avalanche de pessoas, você não cuidar das pessoas. Tem que discipular essas pessoas e fazê-las discípulos de Cristo. É assim que funciona a coisa, queridos. Muito bem, precisamos aumentar a evangelização em nossa igreja e gerarmos discípulos de Cristo que discipulem outras pessoas. Se você não é um discipulador, por favor, se torne um discipulador. Eu não sei fazer, é fácil de fazer. Agora nós temos até apostila. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção, se tiver orgulho aqui, você repreende de onde você estiver, tá bom? A nossa apostila, eu não vi nada igual à nossa apostila.
Eu não vi até agora. Eu já comprei a apostila de discipulado de tudo que é lugar que se imaginar, até do exterior. Da forma como foi construída a nossa apostila, eu não vi até agora. Então pega a apostila, começa a olhar e você vai ver como é que o evangelho deve ser pregado. Tá bom? O crescimento vai ser orgânico. Eu quero concluir, queridos. Primeiro, vamos lembrar, o crescimento, o evangelho, ele é. Segundo, o evangelho está centrado na graça de Deus. Terceiro, produtivo. Graças, obrigado, viu, Mateus? Se não fosse tu. Concluindo, queridos, João 15:8, põe para mim na tela, por favor, queridos. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem. Não está escrito fruto, está escrito o quê? Fala comigo assim, enchendo a boca. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são o quê? Eu sou discípulo de Cristo, né? Você dá fruto? Eu não dou. Então não é discípulo de Cristo. Não se iluda. Dar frutos é você testemunhar, é você ajudar pessoas, você evangelizar pessoas, você discipular pessoas. Muito bem. Deus é glorificado quando damos muito fruto. Você já acompanhou uma laranjeira ou uma jabuticabeira quando está produzindo frutos? Já, sim ou não? Você já viu ela gemer? Já viu? A laranjeira naturalmente produz laranja. A jabuticabeira normalmente produz jabuticaba. Ela não precisa fazer força, ela não precisa de esforço. Assim é o cristão que é consciente da sua obra, da sua missão. Ele dá fruto naturalmente. É orgânico. Eu vou te contar duas experiências para terminar, tá bom? Eu tinha um sítio e tinha 2 laranjeiras nativas, aquelas crioulas, sabe? Quem conhece? Gostosas. Mas as 2 árvores estavam tomadas por ervas daninhas. E eu não sabia o que fazer com aquelas árvores. Um dia um rapaz falou assim: compra uma escova de aço e tire as ervas daninhas. Eu comprei uma escova de aço, machuquei toda a minha mão, mas arranquei todas as ervas daninhas. No ano seguinte, a laranja veio linda e gostosa. O que impediu o fruto dela? As ervas daninhas. Segunda experiência, uma jabuticabeira. Não estava dando fruto. E um amigo meu disse assim: eu vou te mostrar como é que jabuticabeira dá fruto. Ele pegou um arame, pegou o caule dela, envolveu o caule e apertou, até que ela ficou, arrochou o pé. Pastor Márcio, no ano seguinte, ela encheu de jabuticaba. Eu falei: cara, como é que aconteceu isso? Ele falou assim: ela tem a impressão que vai morrer e ela começa a dar fruto. Entendeu a ligação que o seu pastor está fazendo? Se você está cheio de erva daninha, você não vai dar fruto. E se você está esperando morrer para dar fruto, você não vai dar fruto. Está claro? Então elimina as ervas daninhas da sua vida, que são falta de tempo, falta de foco, falta de amor pelos outros, falta de amor pelo Evangelho. Elimine essa coisa terrível que as pessoas acham que um dia eu vou dar fruto, um dia eu vou me entregar. Primeiro estudar, primeiro informar, primeiro fazer não sei o quê, primeiro os filhos vão casar. Cara, é agora. É hoje. Comece a evangelizar pessoas, comece a falar para as pessoas do amor de Deus, do Evangelho verdadeiro, que elas vão se converter a Jesus. Não é você que converte, é o Espírito Santo, mas você é instrumento dele. Está claro isso? E se você trouxer alguém na igreja, discipule. Tenha o privilégio de discipular alguém. Gente, quando eu chegar no céu, vai ter um monte de gente. E aí, não sei como é que é meu nome lá, você que é Joaquim? Aí, Joaquim, porque lá vou ter outro nome, né? Vou receber uma pedrinha branca, né, pastor Paulo? Receber uma pedrinha branca. Meu nome vai ser o quê? Miguel? Rafael?
Sei lá, né, Rafael? Mas muita gente fala: ih, Rafael, tá lembrado do discipulado? E aí, Rafael, lembra que ele me ajudou, foi no hospital? Lembra que você orou comigo? Lembra que você... Está lembrado? Está ligado nisso? Quando você chegar no céu, os teus frutos vão aparecer. É hora de fazer a obra, agora, nesse momento. Porque você não sabe o que vai acontecer com você. Fique de pé. Essa é uma mensagem para você sair daqui cantando pneu. Esse ano eu vou evangelizar, eu vou discipular. Eu vou batizar, gente. O que eu faço aqui normalmente é o seguinte: a Igreja Presbiteriana Independente não permite que outra pessoa batize senão o pastor. Não é isso? Constitucionalmente. O que a gente faz aqui? A pessoa que discipula vem e põe a mão em cima do pastor. Não é ali, né? E a gente batiza as pessoas juntas. Eu quero ver muitos de vocês batizando gente aqui nesse ano de 26. Tá bom? Pastor Márcio, vem aqui, faz uma oração para nós. Oração final. Pode impetrar a bênção também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ano que tem sido um ano tão abençoado, Senhor. Como nós cantamos hoje, todas as batalhas que nós travamos, na verdade, o Senhor já venceu. O Senhor já venceu na cruz, revelando o teu amor que se entrega por nós. E o Senhor já venceu na tua ressurreição, quando o Senhor derrota todos os inimigos. E hoje, Senhor, a gente tem a alegria e o privilégio de termos sido alcançados pelo Senhor, pela tua palavra, com o teu evangelho. Esse evangelho que é poder do Senhor, que é vida, que é revelação do teu amor e da tua graça na tua cruz e ressurreição. Por isso, Senhor, abençoe esse finalzinho de ano e abençoe esse novo ano, Senhor, para que a tua presença, a tua glória encha a nossa vida, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e que seja um ano de muito fruto para a glória do teu nome. Manifesta, Senhor, a tua graça, o teu poder e a tua fidelidade para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Te agradecemos pela vida do pastor João, do nosso pastor, que o Senhor continue abençoando a sua vida e sua casa, e abençoe, Senhor, a todos nós para que o teu nome santo seja sempre exaltado e glorificado. A ti a nossa gratidão por esse ano, e a gratidão, Senhor, porque pela fé nós cremos que o Senhor vai fazer ainda muito mais nesse ano que está começando para a tua glória. E por isso, nessa hora, Senhor, oramos ao Senhor agradecidos, cheio de expectativas com aquilo que o Senhor vai fazer por nós e através de nós, por causa do poder do Evangelho, que continua frutificando em todo o mundo, frutificando na cidade de Londrina para a tua glória. A ti a nossa gratidão, o nosso louvor em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria, o fruto e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, nesse fim de ano, no novo ano que se inicia para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se quiser, ainda deixa um papelzinho ali para orar por você. Que Deus te abençoe, uma boa passagem de ano, tá bom? Um abraço, 1 ou 2, 10 pessoas.